Imagine só se as suas decisões, os seus caminhos, aquilo que você decidisse fazer hoje, trouxesse sobre você uma pressão ou um castigo que você tivesse que pagar por isso ainda nos dias de hoje. Seria terrível, não é? Pois é. Ainda bem que isso não existe mais, porque um alto preço foi pago pela nossa vida e não importa o que a gente faça hoje, tudo isso já está pago, nós só precisamos escolher o bom caminho. Eu quero, no devocional de hoje, refletir com você Isaías 53, no verso 6, onde eu separei em 3 partes para devocionar com você. A primeira parte é o profeta Isaías dizendo assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, né? Antes do sacrifício de Cristo, todo mundo andava desgarrado, todo mundo era como uma ovelha, né? A ovelha, ela não tem boa visão, ela não tem noção do perigo. Então nós andávamos como ovelha, sem saber do perigo, sem enxergar direito. A gente levava as coisas na maior inocência possível, sem ter noção do perigo que cercava a gente. Então esse verso falava assim: nós andávamos no passado, né? Porém, algumas versões dizem assim: nós andamos desgarrados, né? Isso não só antes do sacrifício de Cristo, como agora, né? Antes andávamos e hoje alguns de nós ainda andam desgarrados, errantes, sem noção do perigo, assim como uma ovelha, né? Isso pode trazer consequências terríveis, mas aí vem a segunda parte que diz assim, ó: cada um se desviava pelo seu caminho. O que é desviar? É sair do caminho, né? Cada um se desviava, cada um ia para um caminho que não era para ir. Só que olha que interessante, ele fala: cada um se desviava pelo seu caminho. Quando às vezes a gente tem um caminho a seguir e a gente se desvia por outro caminho que nós estabelecemos. Nem sempre o caminho que a gente define como sendo o nosso caminho é o caminho correto a seguir. Às vezes esse caminho que a gente definiu só está servindo de desvio do nosso foco, desvio da presença, né? Indo para longe do Criador, para longe de Deus, longe das coisas corretas e sadias da parte de Deus para nós, né? E quanto mais longe de Deus, mais perto do inimigo, é claro, né? É sempre assim. Então ele diz aqui, ó: cada um se desviava pelo seu próprio caminho, cada um como uma ovelha indo pelo seu próprio caminho, sem enxergar, sem ter noção do perigo, né? Como fazer com essas pessoas andando como ovelhas, indo cada um para o seu caminho, cada um indo para a sua própria sentença? Qual a solução disso tudo? Aí está na terceira parte do verso, diz: mas o Senhor, no caso Deus, né? Mas o Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Quando a gente sai pelo nosso próprio caminho errante, como ovelha, sem noção do perigo, a gente traz consequências terríveis sobre a nossa vida, a gente traz transgressão, traz iniquidade, mas Deus fez cair sobre Jesus Cristo todas as nossas iniquidades. Então tudo aquilo que nós fizemos ou vamos fazer já está lançado sobre Cristo. Em outra parte até diz assim, que todo castigo que nos traz paz hoje foi lançado sobre Cristo, sabe? Então, aqui nós temos 2 grupos de pessoas. Primeiro, aquelas que já erraram. Aquelas que já erraram, Cristo já pagou por isso. E para você que ainda vai errar, Cristo, acredite, Ele também já pagou, né? O sacrifício já foi feito e a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Cristo já estava definido para morrer por nós, para levar as nossas iniquidades, para levar sobre os ombros dele o castigo que nos traz a paz, né? Então esse devocional de hoje tem essa intenção de dizer para você: não importa se o seu erro foi passado ou se ele será no futuro, acredite, ele já está pago. Basta você pedir perdão pelo seu erro, basta pedir perdão pela sua culpa e seguir adiante. Isso não é uma carta branca para a gente viver uma vida louca e pecando como se hoje fosse o último dia para pecar.
né? Não é isso, não é uma carta branca para o pecado. Isso é uma afirmação que, independente se o pecado foi cometido ou vai ser cometido, nós temos um advogado junto a Cristo, junto a Deus, e ele se chama Jesus Cristo. Isso quer nos dizer que Jesus abriu um caminho, abriu um novo caminho de nós em relação ao nosso Deus. Cristo abriu esse caminho, basta a gente seguir por esse caminho de redenção, de remissão, de aproveitamento daquilo que um dia já estava condenado, sabe? Nós já estava condenado, aí Cristo foi lá e nos resgatou, nos reaproveitou para a glória de Deus, sabe? Talvez para a sociedade ou para alguém nós não tínhamos mais valor, mas para Deus ele fala: cada erro já está pago. Sabe a descrição que as pessoas tanto usam? Tá pago, tá pago. Então, Cristo diz, tá pago. Basta nós aproveitarmos e usufruirmos de todo esse perdão, de todo esse preço que Cristo já pagou pela nossa vida. Volto a dizer, isso não é carta branca para a gente viver pecando, mas é uma breve e maravilhosa anunciação de que não importa o pecado, ele já pagou, nós só precisamos pedir perdão e seguir adiante. Eu espero que esse devocional tenha alcançado você e a sua vida e te faça enxergar esse caminho que Jesus Cristo abriu entre você e Deus. Até o nosso próximo devocional. Tchau.